Boa noite a todos. Eu me chamo Erivelton. Tenho 58 anos e moro no Rio Grande do Sul. O que vou contar a seguir nunca contei para mais ninguém, além de amigos e familiares, pois por muito tempo fui tido como mentiroso, mesmo com meu pai falando a todos de que realmente vimos aquilo na estrada, algo que nunca mais vou esquecer. Era 1973. A data específica não sei dizer ao certo, pois já se faz muito tempo o que aconteceu. Eu tinha uns 9 ou 10 anos de idade, sendo que em minha casa viviam mais 2 irmãos, que eram mais novos que eu. Um tinha 5 anos e o outro ainda estava no ventre da minha mãe. Bem, nosso pai trabalhava torrando café, junto com um amigo em sua própria casa, que ficava a pouco mais de 2 quilômetros da onde a gente morava. Era perto considerando outras coisas, como casas de parentes ou a cidade grande, já que vivíamos em um interior com pouco mais de 4 casas. E a primeira e única aparição daquela criatura foi numa noite em que nem eu e nem meu pai estávamos em casa. A minha mãe, por estar grávida, tinha uns desejos bem estranhos. Pedia fumo para mascar, comida queimada e até café puro ela quis comer. E o meu pai e eu sempre atendendo pelos desejos dela, pois naquele tempo se dizia que se a mulher não comesse o que desejava, podia fazer mal a ela e até para o próprio bebê. Por isso, eu e meu pai sempre compramos coisas absurdas para ela. Era até estranho, pois a mesma comia tudo aquilo como se fosse uma comida normal. Bom, dito isso, vamos para o relato de fato. Como já havia mencionado antes, meu pai trabalhava na torra de café. Lá ele trabalhava no horário normal, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Mas numa certa noite, fomos eu e ele de madrugada até lá, pois no meio da noite a minha mãe sentiu o cheiro do café torrado e deu um desejo na mulher que ela acordou todo mundo de casa. Então meu pai pegou sua bicicleta para ir e me ofereci para acompanhá-lo, já que estava acordado. Então saímos de casa e fomos seguindo por uma estradinha de chão. A ida foi muito tranquila. Chegamos lá e falamos com um amigo do meu pai. Explicamos a ele a situação e pegamos um punhado de café puro que já estava moído. Assim que conseguimos o café, novamente fomos retornando para casa. Foi quando a gente já ia passando ao lado de um cercado de madeira que meu pai parou rapidamente a sua bicicleta. Depois pediu para eu descer e ficar bem atrás dele. Então desembainhou um facão que ele carregava na cintura e, sem entender nada, já fiquei assustado. Mas quando vi aquela coisa se aproximando da gente, eu fiquei com mais medo ainda. Não demorou muito e naquela estrada escura começamos a ouvir um som que nem batida. E eram pés batendo. Não demorou nada e já bem perto de nós, uma coisa deformada surgiu, correndo de um jeito bem peculiar. Era sobre 4 pés, assim que nem um cachorro. Mas aquilo tinha um triplo do tamanho de um, sem contar a formação medonha de suas pernas, que além de maiores, estavam invertidas, com os joelhos para trás. Era um bicho que não consigo descrever com palavras de tão estranho que era. Apesar de medonho e assustador, aquilo não fez nada com a gente. Nem sequer ele olhou para nós. Só passou correndo na estrada, indo na direção da onde a gente foi. Mas do que depressa meu pai guardou o seu facão e me mandou subir na bicicleta. Então ele pediu para eu fazer algo que me lembra até hoje. Meu pai me mandou ficar olhando para trás, para ver se aquele bicho voltava para nos atacar. Mas graças a Deus que nada aconteceu. Porém aqueles foram os 2 quilômetros mais custosos da minha vida. Com medo de que algo tivesse acontecido com minha mãe, meu pai logo entrou em casa. E ela estava apavorada com meu irmão, pois o bicho passou pela nossa casa, mas que só fungou a porta, e logo correu na nossa direção. Só depois de mais calmos que tentamos dormir. Nem o café sequer minha mãe comeu de tão aterrorizada que estava. Porém, o mais sinistro nem foi isso,
pois por vários e vários dias ouvíamos aquele mesmo som de batida de pé no chão que aquela coisa fazia, e que com toda certeza era o bicho rondando nossa casa. Contamos para vizinhos e parentes sobre o caso, mas ninguém acreditou em nós. Por isso, deixamos de falar sobre o assunto desde então. Só agora que estou falando novamente, com a plena certeza de que aquilo foi real. Lobisomens são medonhos e sorrateiros, e muito diferente do que as pessoas pensam. Boa noite. Olá, eu me chamo Emanuel, tenho 28 anos e moro em Capanema, um município que fica no estado do Pará. Irei contar um caso que ocorreu comigo e com meus irmãos, e que até hoje, sempre que falo sobre isso, me dá muitos arrepios, pois naquela noite tivemos sorte que a janela tinha uma grade, pois senão, sabe-se lá o que aquilo teria feito conosco. Tudo ocorreu em 2008. Na época eu tinha apenas 15 anos e já era bem responsável para alguém da minha idade, pois como perdi meu pai muito cedo, tive que me tornar o homem da casa logo na adolescência. O meu pai era autônomo e infelizmente faleceu em um acidente de carro. Ele se foi quando eu e meus irmãos éramos bem novos, mas mesmo assim ele não deixou a minha mãe na mão, pois tinha uma poupança pra gente, com uma boa quantia em dinheiro, além de uma casa que estava quase terminada. Porém, com o tempo o dinheiro foi se acabando e minha mãe teve que fazer uns bicos para poder sustentar a casa. Ela só esperou que eu completasse 14 anos para poder conseguir um emprego melhor e assim poder nos deixar sozinhos. A minha mãe conseguiu um emprego como doméstica e trabalhava de segunda a sexta. Como a casa onde ela trabalhava ficava no centro daqui, ela não podia voltar todo dia, pois saía de lá sempre às 9 da noite. E onde moramos era muito perigoso, principalmente para uma mulher sozinha. Bom, a casa que meu pai construiu com muito esforço ficava em um lugar bem afastado da cidade. Era em uma parte bem rural. Tínhamos no máximo uns 8 vizinhos, mas água encanada e luz a gente já tinha disponível. E apesar do lugar ser afastado de tudo e não ter crianças por perto, eu e meus irmãos brincávamos entre si. Maxwell e Gabriel são os meus 2 irmãos. Hoje um tem 25 e o outro 23. E lembramos desse ocorrido como se tivesse acontecido ontem, da aparição de um lobisomem. A nossa rotina era quase que a mesma todo santo dia. De manhã pegávamos o ônibus para ir à escola e voltávamos às 11. Passávamos o restante do dia trancados em casa, pois como a minha mãe não ficava com a gente, ela pedia para o portão estar sempre fechado e não devíamos abri-lo de jeito nenhum. E era isso que eu fazia. Depois que a gente voltava da escola, preparávamos nosso almoço, que na maioria das vezes era ovo torrado com arroz, ou algo que minha mãe deixava só no ponto de esquentar. E o restante do dia ficávamos jogando videogame ou assistindo TV. Nós vivíamos assim, até que em uma noite aquele bicho apareceu. Já era por volta das 10 horas da noite de uma terça-feira. Eu e meus irmãos estávamos jogando videogame. As portas já estavam todas trancadas, só a gente acordado jogando. Foi quando os cachorros da vizinhança começaram a latir muito. Coisa rara eles fazerem isso. Era comum latirem de dia, e não de noite. Mas por algum motivo os cães estavam latindo. Maxwell, meu irmão, ficou irritado com o barulho dos latidos, pois estava o atrapalhando. Foi então que ele se levantou e foi abrir a janela.
para poder espantar os cães que estavam na rua. Mas assim que ele a abriu, na mesma hora deu um grito bem alto. Ai, meu Deus do céu, o que é aquilo? Eu e o Gabriel ficamos olhando para ele achando que era brincadeira. Só que o Maxwell de uma vez bateu a janela e ela ficou entreaberta e ele correu para onde a gente estava. Foi quando de uma vez vimos a janela se abrir e um braço enorme e peludo começou a se balançar, como se quisesse nos pegar. Junto daquilo veio um ronco assustador. Na hora ficamos desesperados e fomos pro quarto correndo. Ficamos só ouvindo aquilo roncando lá fora. E foi aí que o Maxwell começou a falar. Assim que abri a janela eu vi uma coisa em pé, que estava lá perto do poste. E os cachorros estavam latindo para aquilo. E assim que me viu ele começou a correr, vindo na direção da nossa casa. E foi na hora que corri. Aquilo é um lobisomem, eu tenho certeza. E ficamos nós três no quarto se tremendo de medo, torcendo para que o bicho não entrasse em nossa casa e que fosse logo embora. Até que depois de um tempo ele parou. Então tomamos coragem e fomos fechar a janela. E a fechamos de uma vez. Desligamos o videogame e voltamos para o quarto. Ficamos horas conversando sobre aquilo, até que por volta das 2 da madrugada aquela mesma criatura voltou. Primeiro começamos a ouvir uns grunhidos vindos do quintal, algo muito estranho e assustador. Eu e meus irmãos, com um pouco de curiosidade, resolvemos ir dar uma olhada naquele bicho. E se eu soubesse o quão feio era aquilo, não teria ido olhar, pois ele era muito estranho e feio. Fomos para a cozinha e eu e o Gabriel ficamos olhando pelas frestas da porta, mas não víamos nada. Foi então que o Maxwell ligou a luz do quintal e vimos aquela horrenda criatura. Era um bicho corcunda e com a boca grande e deformada. As orelhas eram que nem de porco, mas o corpo daquilo era como de gente, só que cheio de pelos. Aquela aberração ficou pouco tempo ali, pois logo depois que meu irmão ligou a luz, ele correu se perdendo na mata. Eu me tremia todinho e ficava pensando na cara daquele bicho. Me dera pouco perto daquilo que eu estava sentindo, pois foi muito sinistro ver aquela coisa. No outro dia, logo pela manhã, encontramos alguns cachorros dilacerados perto da minha casa. E além da gente, ninguém mais viu aquele bicho. Nós resolvemos ficar calados para não gerar polêmica e contamos apenas para nossa mãe. E de conselho ela pediu para que fôssemos para a cama mais cedo, pois ele não iria nos atacar. Fizemos o que ela disse e nunca mais vimos aquela criatura. O tempo então foi passando. Eu cresci, arrumei um emprego e com muito esforço trouxe a minha família para morar aqui no centro da cidade. A casa onde a gente morava hoje é alugada, mas sempre que vou lá me recordo daquele dia assustador, onde eu e meus irmãos vimos um lobisomem. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.